Começando então as nossas aulas de bibliologia, nós vamos definir o que é bibliologia. Então, bibliologia, ela é um ramo da teologia que ela vai estudar a Bíblia de forma sistemática. Ela vai explorar a origem da Bíblia, a estrutura, a inspiração e a autoridade. A palavra bibliologia, ela deriva de duas raízes gregas, biblion, que é livro, e logos, que é estudo. Então, significando literalmente o estudo do livro. Essa bibliologia, ela é um conteúdo, ela é uma matéria, uma disciplina que não se aplica somente para o contexto cristão. Quando tu vai estudar qualquer livro, eu vou pegar O Senhor dos Anéis e vou estudar esse livro, eu estou fazendo uma bibliologia. No contexto cristão, a bibliologia, ela se refere ao estudo da Bíblia. Então, ela vai ser compreendida como a palavra de Deus revelada à humanidade. Então, aí eu tenho o estudo da Bíblia dentro da bibliologia, certo? O estudo da bibliologia, então, o objetivo principal é fazer a gente compreender qual que é a natureza da Bíblia, qual que é a composição da Bíblia e como foi feita a transmissão dessas escrituras. Então, a bibliologia, ela não busca responder perguntas fundamentais, mas ela quer enriquecer a experiência espiritual. Como assim? A bibliologia, ela não vai só estudar a Bíblia teve origem ali, naquele país, naquela época, com esse estilo literário, com essa forma de escrita e tal, e fechou. Não, a bibliologia também vai fazer um link para como tu vai usar isso na tua experiência espiritual pessoal, na tua relação, no teu relacionamento com Deus pessoal. A bibliologia vai fazer isso, ela vai tentar estabelecer um paralelo entre todos esses estudos mais técnicos com a tua realidade espiritual, certo? Então, nós temos dentro da bibliologia alguns focos de investigação. Então, a bibliologia ela tem algumas questões que ela procura investigar. Quais são as principais? A origem da Bíblia. Então, essa pergunta ela é muito feita, é uma pergunta muito comum nos nossos dias, não é uma pergunta rara de ser encontrada em bate-papo, em conversas informais. Tá, mas de onde é que veio a Bíblia? Vocês falam tanto da Bíblia, de onde é que veio a Bíblia? Então, essa pergunta é um dos pilares do estudo da bibliologia. Então, essa raiz, de onde surgiu, quem escreveu, então, quais foram as tradições orais, as escritas. Então, antes da gente ter a Bíblia como nós temos hoje, de onde é que veio? Então, a influência de contexto histórico, a influência de contexto cultural na formação da Bíblia, de onde é que veio tudo isso? Depois, a origem eu já sei, eu já entendi, mas como é que ela foi escrita? E por que ela está organizada do jeito que ela está hoje? Por que ela tem essa organização que nós temos hoje? E como é que ela durou tanto tempo? Como é que ela foi preservada? Então, essa linha vai estudar isso, vai ter essa linha de estudo. Progredindo um pouco, a bibliologia também vai perguntar de que maneira a Bíblia é inspirada por Deus. Então, aqui a gente vai ter uma investigação, um estudo sobre a inspiração divina. Como que essa Bíblia foi inspirada? Como que Deus inspirou os homens? Como essa forma de inspiração, sabe? E como é que essa inspiração divina fez uma pessoa escrever esses textos usando linguagem humana? E como é que eu vou interpretar essa linguagem que uma pessoa usou para escrever, inspirada por Deus? Então, essa inspiração ela vai ser estudada. E outro pilar é como nós podemos ter certeza de que os textos atuais são fiéis aos originais. Então, a análise da crítica textual é algo bem importante na bibliologia.
A gente vai traçar paralelos entre os manuscritos disponíveis, os manuscritos antigos disponíveis e as nossas traduções. Perdeu alguma coisa? Os textos eles estão em linha entre si para que a minha compreensão da palavra faça sentido? Então, aí que eu vou me deter também. E qual que é a importância de estudar a bibliologia? Que importância eu trago para a minha vida de fazer esse estudo? O que isso vai mudar na minha vida? Bom, a bibliologia ela serve para uma compreensão teológica, ou seja, tu vai ter uma compreensão mais precisa da tua fé, vai ter uma compreensão um pouco diferente de algumas passagens da Bíblia, então a compreensão teológica vai ser enriquecida com isso. A defesa da fé, né, a apologética, então esse estudo ele vai fazer com que tu tenha firmes argumentos para debater e para defender a tua fé naquilo que tu acredita. Por que tu acredita na Bíblia? Eu acredito na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Por que ela é a palavra de Deus? Porque sim. Porque sim não é resposta, né? Então nós temos que entender que a bibliologia vai auxiliar na apologética. Apologética que é a defesa da fé. Nós vamos ter ferramentas para defender a nossa fé. Aprofundamento espiritual. Então, entender melhor, né, os fundamentos, as origens, as histórias por trás de muitas coisas da Bíblia, elas vão contribuir sim para que a nossa fé seja mais firmada, né? E preservação e transmissão, né? Como a bibliologia ela estuda essa preservação e transmissão textual através dos séculos, então isso vai nos auxiliar a compreender um pouquinho melhor algumas passagens, algumas traduções, fazer aquele filtro de, essa tradução bíblica que eu estou usando, ela tem alguma discrepância, ela tem alguma coisinha que foge muito da raiz original do texto, então a bibliologia ela auxilia nisso também. E agora, uma pergunta um pouco mais séria disso. A gente viu que a bibliologia tem uma importância de ser estudada. Mas tá, e qual que é a importância de eu estudar a Bíblia? Não é só ler? Não é só orar e ler a Bíblia? Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Bom, primeiro, a Bíblia ela é uma fonte de revelação divina. Isso é fato. A Bíblia constitui uma fonte de revelação divina. A Bíblia ela é considerada a revelação especial de Deus para a humanidade. Nós temos dois grupos de revelação. Nós temos a revelação geral, que é Deus sendo expresso na natureza, na criação, e nós temos a revelação especial de Deus. Essa revelação especial de Deus ela pode ser tida na palavra. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus entregue para a humanidade. Essa palavra de Deus ela foi manifesta à humanidade e foi dado um acesso a essa palavra. Então essa é a revelação especial de Deus para a humanidade. E o centro dessa revelação, quando nós paramos para pensar e entender sobre a revelação, o centro da revelação, o cerne da revelação, é a pessoa de Yeshua. Yeshua é o centro da revelação bíblica. Tudo culminou em Yeshua. De Gênesis até os evangelhos, tudo foi se encaixando para que o Messias fosse apontado para a humanidade, sendo expressado como a palavra viva. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, né? Então a palavra de Deus, a revelação, o centro da revelação especial de Deus é a figura de Jesus, é a figura de Yeshua, né? Então, orientação moral e ética. A Bíblia nos fornece também orientação moral e ética. Quando nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo 20, são citados os 10 mandamentos. Essa expressão
nós não encontramos basicamente com essas palavras no texto original. Nós temos a expressão Aseret Hadibrot, as 10 palavras. Por isso que em alguns costumes os 10 mandamentos são chamados de decálogo, decalogos, 10 palavras. Então essas 10 palavras, se nós formos prestar atenção, elas são regras para orientação moral e ética. Alguns mandamentos são a nossa relação com Deus, enfatizando a adoração, enfatizando a importância de servir a Deus, e outros mandamentos são de homem para homem, com o nosso próximo. Não adulterarás, não mentirás, não furtarás. Então, esses são mandamentos, são palavras dirigidas de homem, para reger o nosso contexto moral. Então, esses mandamentos, eles são para isso. Quando nós vemos, por exemplo, o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, nós temos muitas instruções morais e éticas ali também. Quando nós vemos as bem-aventuranças, são instruções morais e éticas ali no meio. Então nós temos instruções do amor ao próximo, nós temos instruções de como cultivar a nossa fé. Então tudo isso vai nos dar uma linha para a nossa orientação moral e a nossa orientação ética. Então são conceitos que nós temos que ter. Outra coisa, o desenvolvimento espiritual e crescimento pessoal. A Bíblia, ela é o nosso alimento espiritual. A Bíblia, ela é comparada, né, ao nosso alimento espiritual, ao pão espiritual, né? E a Bíblia é capaz de nos trazer uma transformação. Quando nós lemos Romanos 12:2, que fala que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento ou da nossa mente, quem vai fazer isso é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos aperfeiçoar na nossa caminhada com Cristo através da própria palavra. Outra coisa, nós temos fundamentos para a nossa fé cristã. Os fundamentos para a fé cristã estão na palavra. A inspiração de Deus, ela é tida como centro, né? A Bíblia ela é considerada inspirada por Deus. Em 2 Timóteo 3,16 nós vemos isso. Vários autores escreveram, mas a inspiração foi dada por Deus. E a palavra nos previne contra falsos ensinamentos. Quando nós conhecemos bem a palavra, nós somos prevenidos de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas, porque nós conhecemos o que está na Bíblia e o que não está. Nós temos também a compreensão histórica e a compreensão cultural. Nós tivemos um grande impacto, por exemplo, da Bíblia na literatura, na arte, na música, na política, na filosofia, principalmente da cultura ocidental, né? Muitos códigos de leis foram estabelecidos com base na palavra. O nosso contexto histórico original, quando nós entendemos o contexto histórico original da Bíblia, muda alguns entendimentos que nós temos a respeito de algumas passagens. Então é interessante nós conhecermos tudo isso. E fortalecimento da comunidade, né? A Bíblia, ela nos fortalece, a Bíblia, ela nos estimula a não andarmos sozinhos, a Bíblia nos estimula a andarmos como um. Quando nós estamos estudando a palavra em comunidade, é diferente como nós estamos fazendo agora. Nós estamos debatendo, nós estamos estudando a Bíblia em grupo. E esse grupo vai fazer com que a nossa comunidade, a nossa comum unidade, a nossa união em foco das nossas linhas de pensamento e da nossa doutrina cristã seja fortalecida justamente por essa conversa. Então, o estudo da bibliologia, ele é muito importante. Essa primeira aula foi uma visão geral
dos fatos, um pouquinho do histórico, e daqui para frente a gente vai começar a se apegar nos detalhes. Detalhes que para algumas pessoas não são importantes, detalhes que para algumas pessoas eu não preciso conhecer, detalhes que para algumas pessoas não fazem diferença, mas que quando nós estudamos com cuidado e com atenção, faz toda a diferença para a nossa fé, porque pode dar um significado mais amplo para muitas coisas que hoje nós temos dúvida na palavra de Deus. Então, que nós possamos estar firmes nos estudos, que nós possamos estar firmes compreendendo, entendendo a palavra e cada vez mais avançando nisso. Minha dica: pegue aí o teu caderno, teu bloco de notas e anote todos os pontos importantes que nós vamos ter, que nós vamos falar. E qualquer dúvida que você tiver, anote. E nós vamos debater essas dúvidas nos nossos encontros. Isso é bem importante de nós fazermos. Na apostila nós temos mais detalhado algumas coisas desses tópicos e vamos prosseguindo os nossos estudos. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.